convidar a Lígia e Guilherme para a mesa, poderiam vir os dois. Nós temos um vídeo da Érica e pensaria em fazer assim. A gente deixa a intervenção das centrais no final. Vamos aproveitar os dois aqui e vou apresentá-los. O Guilherme é secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades. A Lígia Toneto é uma jovem economista, assessora de política econômica. Bom, o Guilherme também é um jovem que está aqui. A Lígia é assessora de política econômica do Ministério da Fazenda. E o que nós havíamos pretendido aqui com eles e com a Érica também, que nos entrasse mais nessa pauta, né, da jornada, do quanto a jornada oprime. Ela está relacionada com liberdade, portanto com democracia, e a questão do imposto de renda é um pedaço, que, bom, a Lígia, imagino que vai falar muito disso, vai tratar. O imposto de renda é um pedaço da carga tributária, né, que, como sabemos, a carga no Brasil ela recai sobre a maioria. Ela recai na forma de impostos indiretos, né? E aí que... Bom, e há um anseio, nós sabemos disso, por um país com mais igualdade. Isso muitas vezes é difícil de exprimir numa bandeira, numa proposta. Mas nós sabemos que tanto trabalhadores que votam no Bolsonaro, quanto os que votam no Lula, felizmente os que votam no Lula são maioria, porque senão não teríamos eleito Lula, mas, independente de votar, eles são a favor de uma sociedade com mais igualdade, com mais direitos. E isso é a famosa intenção, assim, o famoso desafio de furar a bolha. Nós queremos tanto furar a bolha, está aí. A bolha é possível de ser furada. Então, a ideia é que os dois falem, vocês dois falem agora, né? Podemos ver quem quer falar primeiro. A Lígia, bom, os dois se encontram com frequência aí também. Então, vou sugerir que a Lígia fale, depois Guilherme, e daí nós vamos chamar os companheiros da CTB. Não, vamos ouvir a Érica e vamos ter a intervenção das centrais. Bom, boa noite, companheiras e companheiros. E sim, estamos até mais animados agora, até dando boa noite. Queria primeiro agradecer ao Carlos pelo convite, por estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje, fiquei muito feliz com a organização disso e eu, infelizmente, não consegui acompanhar a apresentação dos resultados na parte da tarde, mas li atentamente a pesquisa e acho que ela traz resultados muito importantes para a nossa reflexão. Acho que a gente tem que, inclusive aqui até já de antemão falando de sugestão, pensar em como divulgar segmentado, fazer mais debates sobre isso. Acho que esse é o primeiro de muitos debates que essa pesquisa tem que motivar, porque eu acho que ela traz reflexões muito importantes. Queria cumprimentar o companheiro de mesa, o secretário Guilherme. Ele não sabe, mas eu sou uma fã do trabalho dele. Acho que é um dos secretários mais criativos e inovadores que o nosso governo tem. E também acho que é um trabalho que vale muito a pena acompanhar. Acho que, às vezes, a gente tem uma angústia, né, de ver onde estão as coisas criativas e para onde a gente aponta coisas novas, embora eu acho que tenha muita coisa de nova no nosso governo, e, sem dúvida, um dos lugares que hoje é uma das maiores oficinas de política pública que a gente tem é na sua secretaria. E feliz aqui de encontrar tantos companheiros. Queria cumprimentar, em nome de todo mundo que falou antes, a Adriana, que eu acho que só é possível ser tão boa economista sem ser formada em economia, aqui fazendo um meia-culpa da profissão. Eu acho que economista, às vezes, é muito chato, é muito crítico, tem muita... acha que nada tá bom, que sempre tem que estar distante.
E acho que hoje a Adriana é uma das maiores intérpretes da economia brasileira que tem feito reflexões. Eu admiro muito o trabalho que ela vem fazendo no Diese e, além de tudo, é uma felicidade muito grande ter uma mulher ocupando esse posto. Queria colocar alguns debates aqui para a gente também, sem extrapolar muito tempo pelo avançar da hora de segunda-feira, mas eu acho que inserir o debate da reforma da renda nessa mesa, que eu acho que traz um nome muito feliz, né, de ser mais direitos, né, menos exploração e mais direitos, e colocar a reforma da renda dentro dessa agenda, eu acho que ela aponta para o que a gente tem pensado enquanto a reforma da renda nesse governo, não como ela historicamente foi proposta no Brasil. Se a gente for analisar ao longo da história brasileira, a primeira vez que propuseram a cobrança de imposto de renda no Brasil foi em 1867, e era com uma finalidade fiscal para tentar cumprir um rombo, porque não se podia cobrar mais de quem naquele momento tinha renda, que eram os exportadores, o principal imposto que a gente tinha. E desde lá até 1922, quando a gente tem a aprovação do imposto de renda, todas as vezes que se tentou colocar o imposto de renda, era para tentar cobrir um problema pontual, conjuntural, fiscal, e por mais que ele fosse implementado, ele automaticamente era revogado depois que o problema fosse superado, né? E desde lá, todas as propostas de reforma que a gente teve, a menor parte delas, para não falar nenhuma delas, teve o intuito de promover a justiça tributária e a justiça fiscal. Até poderia ter dispositivos que melhorassem a distribuição da cobrança do imposto de renda, como, por exemplo, a correção da tabela, dependendo do momento que isso fosse feito. Mas nenhuma delas era proposta na exposição de motivos das leis, colocando que o intuito dessas mudanças fossem uma maior justiça tributária. E nesse sentido que eu acho que ela faz parte hoje de um grande avanço que a gente tem no governo, que ele faz parte também do que foi a mudança, por exemplo, de regra fiscal que a gente teve, que é um governo que olhe não só para como ele gasta, mas olhe também para o Estado que a gente quer, como ele se financia. E eu acho que isso se relaciona com a agenda do trabalho como um todo, porque ela, em alguma medida, versa sobre o que a gente espera que seja o papel do Estado na economia. Ou seja, se a gente acha que o Estado tem que regular um pouco mais o mercado de trabalho, ou garantir um pouco mais de direitos, ou que o Estado tem que, eventualmente, gastar mais em determinadas políticas sociais, mas também passar a refletir de que forma que a gente financia o Estado para que ele possa atuar da maneira que a gente espera que ele atue na economia. Isso é algo que, historicamente, é muito pouco debatido no Brasil. A gente tem um Estado que ele é extremamente desigual, ele melhora um pouco a distribuição de renda depois do gasto, mas ele piora a distribuição de renda depois da tributação. Isso porque a gente tem uma tributação do imposto a gente tem uma tributação, sobretudo, de impostos indiretos, que onera mais quem gasta mais parte da sua renda em consumo, e por isso é tão importante que, se era para esperar tanto que a gente aprovasse uma reforma dos tributos indiretos que fosse para ser aprovada nesse governo, que introduziu dispositivos como o cashback, como, por exemplo, a isenção da cesta básica, ou como o imposto seletivo, que acaba tributando mais produtos que são onerosos à saúde ou ao meio ambiente. Ou seja, a gente tem uma tributação, a maior parte nesses impostos, que por mais que a gente coloque instrumentos distributivos, ele é uma tributação regressiva, mas que também vai olhar para o que é a forma de financiamento através da reforma da renda, quando a gente acha que também a arrecadação passa a importar. E é uma agenda que, ela, por mais que tenha agora um projeto de lei que a gente consiga olhar e falar que ele é a agenda, ela já começou lá atrás, quando a gente propôs e conseguiu aprovar, por exemplo, a tributação dos fundos exclusivos, dos fundos offshores, coisas que também não se podiam debater antes que pudesse chegar o imposto nisso. Mas, dentro de uma grande agenda, eu acho que tem uma grande diferença também, que é em colocar essa agenda da tributação como importante, que é uma questão de conceito, de teoria mesmo econômica, que é que o nosso campo acredita que distribuir renda não é só uma questão moral, não é só uma questão da justiça social, não é só uma questão da justiça tributária, mas é uma questão também importante para a dinâmica econômica e para o desenvolvimento social, econômico e sustentável. Porque pela primeira vez também na história do país, a gente mostrou nos outros governos Lula que a distribuição de renda, o combate à desigualdade, ele é também um motor do crescimento. Então, a gente provou estar errado, o que a gente sempre disse que estava errado, que não precisa crescer para distribuir, mas que distribuir pode gerar também crescimento. E então isso
desde a parte de cumprir a promessa do presidente Lula de colocar os pobres no orçamento, aumentando e retomando as políticas de transferência social e os gastos do orçamento social, recuperando o investimento público, recuperando também medidas de crédito, por exemplo, o papel do BNDES em atrair mais investimento numa agenda completa, recuperando a política de valorização do salário mínimo, que teve no governo Bolsonaro o primeiro governo da redemocratização, que teve uma perda real de valor, que fez a gente conseguir chegar agora no menor desemprego da história do país, no menor índice de Gini também, da história desde que a série é medida, né? Mas, enfim, a Adriana pode contar melhor da metodologia das séries, mas pelo menos da PNAD, pelo menos desde que o IBGE mede o Gini também, de 2012, que era também um momento que a gente estava muito bem, é menor também hoje. E também outros dados que acho que são interessantes do ponto de vista do contexto da pesquisa que foi apresentada e da agenda da reforma do trabalho, de jovens que não estão nem tendo oportunidade de estudar, nem oportunidade de trabalhar, ou seja, um contexto geral melhor que a gente tem e que agora abre a possibilidade de a gente conseguir debater, então, o que era o outro lado da proposta do presidente Lula, que era colocar os pobres no orçamento, mas colocar os ricos no imposto de renda, mudando a forma como o Estado brasileiro se financia, cobrando de quem não paga pelo desenvolvimento e pelas políticas sociais. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que essa proposta tem, Árabe, é que ela é uma proposta muito simples. Então, na realidade, acho que todas as falas que eu vejo, né, de colegas, companheiros do Ministério da Fazenda sobre esse tema, todas as vezes que eu vou em algum lugar falar, a gente fala muito mais de outras coisas do que da proposta em si, porque a proposta, uma das melhores coisas que ela tem é ser muito simples de compreender, e isso é uma coisa importante para a disputa política, que é conseguir isentar quem ganha até 5 mil, exatamente como tinha sido prometido na campanha, criar um desconto para quem ganha de 5 até 7 mil, que vai de 100% para quem está em 5 até 0, quem está em 7, retomando a tabela anterior, a tabela corrigida para 3.036, e tributar com uma sistemática muito parecida quem está no topo, que é a partir de quem ganha 50 mil por mês, ou seja, 600 mil no ano, passar a ter uma cobrança de alíquota efetiva, até chegar em 10% essa alíquota efetiva para quem ganha acima de 1,2 milhão no ano, ou seja, 100 mil por mês, também gradualmente, para não ter incentivo a ter subnotificação da renda. E acho que o segundo ponto interessante dela, além dela ser simplificar, que explicar que vai isentar quem ganha até 5 mil, dar um desconto até 7, cobrar 10% de quem ganha acima de 1,2 milhões, começando essa escadinha quem ganha a partir de 600 mil, é o conceito de alíquota efetiva também no imposto de renda, que é, de alguma forma, tem gente mal intencionada que fala que foi um jeito malandro do governo de taxar dividendo. E talvez seja, mas é de uma forma muito mais inteligente do que se a gente colocasse, por exemplo, uma alíquota padrão, como tinha sido discutido antes. Porque ele vai passar a olhar para todos os tipos de renda que tem e não vai criar, por exemplo, quem já paga mais imposto na PJ vai pagar ainda mais imposto, por exemplo, na pessoa física, criar um desincentivo. Então, vai criar um imposto que é sobre todos os rendimentos para acabar com o que é esse problema da nossa distribuição, que é quem ganha 4 mil paga a mesma alíquota efetiva hoje de quem ganha 4 milhões. Então, vamos olhar para a alíquota efetiva, vamos pegar 10%, que não é nada extraordinário. Na média, quem é, por exemplo, funcionário público hoje paga mais imposto de alíquota efetiva do que isso, e que vai, por exemplo, passar a pagar não só sobre dividendo, mas a depender sobre rendimento de remuneração do capital e entre os outros rendimentos hoje que são isentos. E isso é importante também porque acaba incidindo não só na renda, mas também em outros critérios, como, por exemplo, gênero e raça. Para vocês terem uma ideia, as mulheres são hoje 51% da população em idade ativa. As mulheres são só 43% nas declarantes de imposto de renda, ou seja, você tem mais mulheres que não precisam declarar porque nem atingem a renda do que a participação das mulheres na população em idade ativa. E você tem só 32% de mulheres entre quem é declarante de renda isenta. Ou seja, as mulheres, assim como as pessoas negras, elas têm uma maior renda
do trabalho, maior uma renda de salário, que são as rendas que são mais tributadas. Então, quando a gente passa também a tributar mais essas rendas que são isentas hoje, a gente atinge, sobretudo, a gente também melhora, né, a distribuição pós-tributação de gênero e raça. E isso é muito nítido quando a gente olha, por exemplo, que entre o 0,1% que vai pagar mais, a gente tem, então, 65% que vão ser de declarantes, né, que vão ser isentos, 90% da população beneficiada, 0,1% só que vai pagar mais. Desse 0,1% que vai pagar mais, 85% são homens e 80% são pessoas brancas. Ou seja, a gente está praticamente taxando mais só de quem hoje mais concentra a renda no nosso país. E, para terminar, eu acho que queria colocar aqui, enquanto reflexão, que eu acho que isso entra na agenda como um todo, do mundo do trabalho e da tributação do imposto de renda, então, colocar como agenda da tributação do imposto de renda, ela tem, acho que, 3 principais papéis que a gente precisa reforçar e dialogar e conseguir interseccionar com outras pautas. Um primeiro porque ela é importante do ponto de vista do nosso projeto de país, de justiça social, de justiça tributária, de conseguir ter um sistema econômico e um financiamento do Estado mais justo e, por que mais justo, mais eficiente também, conseguindo promover mais crescimento com mais justiça social. Um segundo é que ele pode ser importante para a dinâmica econômica, e eu acho que aqui é importante a gente demarcar que é diferente do falar, se a gente for tributar mais, vou gerar menos empregos, porque vai afastar os empresários de gerar empregos, porque eles não vão mais querer investir no país, que é uma grande mentira, mas é importante que a gente compre essa disputa política que fale, não, na realidade, essa receita que distribui renda, que gera emprego, que consegue fomentar o consumo da parte de baixo da pirâmide, ela é capaz de gerar mais crescimento do que... É melhor você dar renda para quem consome uma maior parte do seu salário do que você concentrar a renda em quem a maior parte do salário não é consumido na economia brasileira, na verdade, não é revertido, esse sim, em empregos, em renda, em crescimento econômico. Mas um terceiro ponto que o Igor falou, que eu acho que é muito importante e que eu acho que tem totalmente a ver com a fala de abertura do Árabe sobre a capacidade de formar maiorias e como a gente disputa isso, é que eu acho que essa agenda da reforma do imposto de renda, tal qual a agenda do 6x1, por isso que eu acho que é um acerto fazer elas caminharem em conjunto, ela é uma agenda que compra uma disputa na sociedade para diferenciar o que é o nosso projeto e o que é o projeto alternativo ao nosso. Ela é uma proposta que não é consensual. Ela é uma proposta que é majoritária. Ela é, segundo algumas pesquisas, eu até achei que, nesse caso, a pesquisa daqui está um pouco mais pessimista, porque a pesquisa do Datafolha diz, se não me engano, que 70% das pessoas defendem a isenção dos 5 mil e 76% defendem tributar os mais ricos. Talvez vocês tenham feito uma pergunta mais difícil nessa pesquisa, que acho que é 53%, que defende aqui a tributação dos bilionários para investir em políticas sociais, mas tem outros 16% também, se não me engano, que não são nem contra nem a favor. Os que são contra são parecidos com a do Datafolha, mas, de todo modo, mesmo que seja 53, entre 53 e 76, nos dois cenários a gente tem mais do que 50% que defendem essa agenda. Mas parece, às vezes, quando a gente vai para o Congresso, que é o contrário, que 76% tem disposição a ser contra, enquanto 25% só tem coragem de ser a favor. E é uma coisa muito louca, a gente antes de estar no governo, e mesmo estando no governo, muito mais da luta social, de pensar que, como a gente tem maiorias na sociedade, que elas parecem tão minoritárias no Congresso, e às vezes nem só em torno de representantes, mas em torno de gente que... O lobby é muito mais forte, Assim, é muito difícil pensar no que o movimento social vai oferecer sentando na mesa de um deputado ou de um senador para ele votar a favor de um projeto, mas é muito fácil imaginar o que um grande empresário pode vir a oferecer por esse mesmo voto que está lá no Congresso. Mas eu acho que o nosso desafio é conseguir justamente trazer esse debate, que a gente tem capacidade de ser majoritário na sociedade, para ser um debate que paute o que vai ser a opinião e como vai ser refletido no Congresso. É importante para nós que, por exemplo, o governador de São Paulo tenha se posicionado contra a proposta, falando que isso pode ser prejudicial para gerar empregos, para que a gente diga que a gente é a favor da proposta como um todo. Porque também não dá para a gente conseguir propor uma proposta que ela é simples de entender, justamente porque ela é
fechada e redonda em si, ela isenta uma parte, tributando mais de outra parte, criando malabarismo para achar o que vai ser uma compensação de alguma coisa que todos podem aprovar. Todo mundo não. O último governo foi quem expandiu mais de 1000% o gasto tributário no ano de eleição. E hoje tem representantes que falam que é contra o gasto tributário, que o gasto tributário pode, por exemplo, compensar a isenção. É fundamental que a gente avance em revisar os gastos tributários, assim como é fundamental que a gente avance em tributar também outros setores do capital. Mas é importante que essa proposta seja aprovada da maneira como ela foi enviada ou com o mínimo de alterações possível, que seja nesse circuito fechado de quem ganha menos não paga mais e quem ganha mais paga mais. A gente conseguindo, então, uma defesa completa do nosso projeto de desenvolvimento econômico e que ajude a gente a arriscar as nossas diferenças na sociedade para que a gente consiga dizer também daqui a um tempo que vale a pena o nosso governo continuar por mais um tempo para que esse projeto tenha a chance de colher mais frutos por mais tempo. Obrigada. Só agradecer a Lígia. E, num certo sentido, aí você retoma a discussão de economistas fundamentais para formar o Brasil, né? Entre eles o Celso Furtado, que nunca opôs democracia a desenvolvimento. Ao contrário, né? Todo o esforço era juntar as duas coisas. E não é possível ter democracia com mais desigualdade, porque senão a maioria não vai querer esse modelo de sociedade. Se nós chamarmos de democracia algo que seja mais desigual, por que as pessoas vão querer a democracia? Então, isso era uma questão que esses economistas que iniciaram toda essa jornada, né, que hoje você está lá com outros, né, com o Guilherme, seu xará, o Guilherme Melo, com o Fernando, que não é economista, mas é filósofo e depois ele fez o mestrado, né, em teoria econômica. Então tá dentro. Embora para esses economistas aqui nós queremos que seja um economista mais arrojado também, assim, nessas reformas. E acho que é um alento, e tenho certeza que muita gente viu como alento mesmo que o nosso governo pudesse, e o nosso ministro da Economia pudesse lançar esse desafio de democratizar mais a renda, de lutar por um passo na democratização da renda. E muito obrigado pela sua excelente exposição. Passo, então, ao companheiro Guilherme. Obrigado, Arabi. Boa noite a todos e todas. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, cumprimentar Lígia, Paula e todo mundo que está aqui até essa hora, né? Soube que vocês estão aqui desde o almoço, não é isso? Para o almoço ninguém me chama, né, Josué? Tudo certo. Não, mas eu quero agradecer o convite e dizer que eu tô muito contente de estar num momento como esse aqui, em que a gente está elaborando sobre uma realidade que nos desafia, né? E tem a história de eu gosto muito de futebol, não sei se vocês gostam de futebol. Tem a história de um grande jogador que é o Zito, foi um grande jogador brasileiro, do tempo do Josué, mais ou menos, que ele dizia... Tem uma entrevista dele, quer dizer, contaram uma entrevista, não se sabe se é uma entrevista ou se é um mito, mas eu gosto muito da coisa, então eu narro como se fosse uma entrevista dele. Ele diz o seguinte: eu me tornei o jogador que eu me tornei um grande jogador, reconhecido e tal, justamente porque a gente perdia muito, a gente tomava muito gol. E quando a gente tomava gol, quando a gente começava um jogo tomando gol, a gente começava... Não sei, eu não acompanho. Eu não acompanho isso. Esse é um dilema que não me cabe, Paula. Quando a gente toma um gol, a gente começa a se olhar e a gente começa a se desafiar e a gente começa a tirar de nós o que a gente tem de melhor. Canhoteiro, Zizinho, né? O Zagallo e toda a turma que
tinha muito potencial para jogar bola, e quando tomava gol, começava a, como diria minha mãe, tomar vergonha na cara, né? E fazer o seu melhor, tirar o seu melhor. Então, eu tô fazendo essa comparação futebolística porque, obviamente, eu não tenho a menor condição de me comparar à minha colega aqui, dar uma aula como ela deu aqui, né? Eu agradeço muito porque foi muito, muito bom mesmo, muito esclarecedor. Essa hora da noite, a gente tem uma aula tão qualificada de economia, me deixa muito feliz. Mas eu queria trazer outra abordagem mesmo para a mesa, porque eu vejo, rodando um pouco aí o país e conversando também com a nossa militância, eu sinto que às vezes a gente está um pouco. Eu sinto que alguns de nós acha que está um pouco. Como eu posso dizer? Eu sinto alguns de nós pessimistas. Pessimistas com a conjuntura, com o momento, com a nossa situação. E, pelo contrário, eu queria transmitir uma outra impressão. Embora a gente tenha acabado de tomar um gol, né? Como o Cito falava. Porque, veja, olha a qualidade que tem essa pesquisa e olha o desafio que ela enfrentou, né, para apresentar dados tão qualificados. E dados que nos deixam felizes, apesar de eventualmente estarem contraditórios com outras pesquisas e tal, mas dados que nos deixam minimamente assim, olha, tem uma luz aí no fim do túnel, né? Poxa, parecia que quando a gente olha na rede social, parece que o mundo acabou, não é? Quando a gente vai no Congresso Nacional, a vontade que dá é de, sabe, abrir uma bodega e desistir. Mas estou falando isso porque eu tenho a honra, o orgulho de ser o primeiro secretário de periferias da história do Brasil. O presidente Lula criou essa secretaria agora, nessa gestão, nesse terceiro governo, e eu tenho o orgulho, o imenso desafio de fazer parte desse processo. E uma das coisas que a gente começou a construir na Secretaria de Periferias é ajudar o nosso governo, ajudar o nosso campo a construir uma leitura ou uma releitura sobre o que são as periferias brasileiras, as favelas, os sujeitos periféricos, os desejos, as necessidades, etc. O que, em boa medida, também é a preocupação dessa pesquisa, né? E rodando o país para ajudar a fazer isso, a gente construiu um projeto que é a Caravana das Periferias, e vamos conversar com lideranças jovens, mulheres, gente que não está no nosso radar, né? Também o nosso feed do campo progressista, ele precisa ser atualizado também, né? O nosso algoritmo do campo progressista, ele está muito viciado. É preciso olhar também um pouco o que essa juventude, essa moçada tem construído, essa vanguarda, uma nova vanguarda que está se construindo a partir do que está sendo caracterizado aqui, e muitas falas colocaram a nova classe trabalhadora, por assim dizer, né? O que esse time, o que esses craques têm para nos dizer, né? Como podem fazer para virar o jogo? Então, eu tenho a impressão que os nossos movimentos sociais, os nossos partidos políticos, os nossos sindicatos, as nossas organizações têm diante de si a oportunidade histórica de ajudar também a nós mesmos, nosso campo, nosso projeto político, a fazer uma leitura ou uma releitura crítica a respeito da classe trabalhadora, suas necessidades, seus desejos e os objetivos que o nosso projeto político, por assim dizer, pode conectar à realidade dessa nova classe trabalhadora. Então, quando eu vejo uma pesquisa como essa, quando eu vejo o movimento dos trabalhadores sem direito, por exemplo, quando eu vejo os motoboys fazerem o que estão fazendo no último período, não só em São Paulo, em várias partes do país, né? Quando eu vejo os movimentos de cultura e etc., eu vejo que nós estamos construindo uma nova atmosfera. Tem um ar diferente a ser respirado. E isso me parece muito conectado às pautas que o nosso campo está começando a concentrar e direcionar. Então é muito feliz
ter a luta pela taxação das grandes fortunas, ou pela isenção do imposto de renda para as faixas mais baixas, ou essa luta da escala 6x1, né, contra a escala 6x1, estarem conectadas, estarem cada vez mais claras também, não só para o nosso campo, para as pessoas. Mas é muito importante que o nosso campo cada vez mais esteja convencido de que é aí que nós precisamos atuar. É nessa reconfiguração. Porque as mudanças, todo mundo falou aqui, todas as mudanças que ocorreram nos últimos anos, décadas, elas têm muito a ver com a forma com que tem os capitalistas, por assim dizer, de se assegurar. Porque o vendaval também os desassossega. E a forma como eles têm de se rearranjar em suas crises é justamente empurrando o preço para nós. Agora, quando a gente está muito bagunçado, muito desorganizado, isso é fácil. Ou pelo menos é menos difícil, é menos trabalhoso. Eu enxergo que a gente, diferente de alguns anos atrás, a gente está vivendo um novo momento, em que a gente identificou um inimigo que não era fácil de identificar. Nós passamos anos fazendo mesas como essa, análise de conjuntura, conversa, diálogo, discutindo e refletindo sobre os nossos inimigos. Quem eram os nossos inimigos ou quem são os nossos principais adversários? E a extrema-direita e o movimento que a extrema-direita criou no mundo, tá aqui os alemães, já foram embora os alemães, mas eles estavam aqui, né, para não, Jorge, para não nos deixar mentir. Os alemães estão vivenciando isso, né? Quem diria? Quer dizer, 21%, não é isso? Que os nazistas fizeram lá. Então, a extrema-direita, também no movimento digamos, de evolução do seu campo, do seu projeto, revelou para nós algo que a gente, durante algum tempo, estava hesitante em aceitar, né? Que os rearranjos capitalistas iriam mais cedo ou mais tarde flertar com o fascismo, né? Então, eu vejo que de novo que a gente está diante de uma contradição dessa realidade que um poeta periférico, que muitos de vocês devem conhecer, diz que até do lixão nasce flor, né? Então essa contradição, aparente pelo menos, ela pode nos levar a um potencial para empatar o jogo, virar o jogo, nos reorganizar, olhar para os nossos potenciais, colocar quem joga melhor com a perna direita na direita, quem joga melhor com a perna esquerda na esquerda, e aí não tem analogia, o campo político não, tá bom? Nenhuma analogia. Mas quem pode desenvolver o seu melhor potencial na sua melhor posição. E assim como e de novo eu ando muito, pensando muito, refletindo muito e tentando elaborar a respeito das periferias e favelas brasileiras. Durante décadas foram, como eu posso dizer, a gente costuma dizer no movimento social, abandonadas, né? E eu acho que não é um exagero dizer abandonadas em relação ao Estado, em relação ao que o Estado brasileiro poderia fazer, mas que desenvolveram uma economia da sobrevivência bastante sólida, bastante significativa, né? Que resultou nos movimentos sociais, que foi o que resultou na organização coletiva, que foi o que resultou na sobrevivência durante muitos anos. O maior exemplo disso é justamente a pandemia, né? Que a gente viveu agora, o exemplo mais recente de um processo que é histórico, né? E só poderia acontecer recentemente porque aconteceu durante toda a nossa história, foi durante a pandemia, quando a fome nos assombrou nas periferias, né? E o governo de plantão simplesmente virou as costas. E os movimentos sociais, os coletivos organizados, os agentes territoriais foram lá e dobraram a aposta e literalmente salvaram milhares de vidas. Então, isso revela que talvez essa ausência
esse problema abra espaço para uma novidade, abra espaço para a nossa criatividade. Mas eu queria também nos desafiar a que este problema, essa ausência, essa conjuntura dura nos force, nos pressione a ser mais ousados. E aí eu estou aqui num espaço falando muito mais como um militante que está cumprindo um desafio e uma tarefa do nosso governo, que nós ajudamos a eleger, para que a gente, junto com as medidas que o governo, algumas das medidas que o governo propõe à sociedade, mas para além das medidas que o governo propõe à sociedade, que a gente dê nome aos bois, para que a gente também paute, não fique refém, né, de uma pauta positiva vinda de um governo ou de um momento, né? E eu digo isso porque a gente está encontrando uma embocadura que eu acho muito interessante, né? Quando a gente fala o alemão veio aqui, o Andreas, né, Jorge? Veio aqui e disse, olha, lá na Alemanha estão dizendo uma coisa que a gente já está falando por aqui também. Os bilionários não deveriam existir, né? E aí eu lembro que uma vez eu vi isso em algum lugar e aí as pessoas se ressentiram, né? Disse, olha, como assim? Você está desejando mal para as pessoas? Não é disso que se trata, né? As pessoas podem continuar existindo, não na condição de bilionários. É disso que nós estamos falando, né? E é muito importante, muito significativo que a gente dê nome aos bois e identifique neles os nossos principais inimigos e adversários do próximo período, para que a gente se reorganize enquanto campo progressista, enquanto esquerda, para fazer uma batalha como essa que está sendo proposta aqui, qualificando essa batalha com uma pesquisa como essa, né, com o trabalho das fundações partidárias, que tem feito um trabalho muito importante, e a gente sabe o quanto é difícil fazer, os movimentos sociais que se desafiam, se reorganizam, né, e identificar que nós temos um inimigo comum. O Igor falou isso aqui na fala dele, quando ele saudou. Aliás, eu estou falando um monte de gente que já foi embora, né? É duro. Depois eu dou uma puxada de orelha nele. Que olha, a gente um tempo atrás estava cada um cuidando da sua gaveta, né? E agora o desafio é tão grande, e aí volta o Zito, né? Bom, eu achava que eu era muito bom, só que quando a gente tomava gol, eu olhava e pensava, eu preciso tocar essa bola, eu preciso obedecer um esquema tático, eu preciso jogar pelo time. Então, eu acho que quando a gente junta as pautas, como essas 3 pautas, quando a gente entende que é preciso olhar para a realidade e não impor os nossos princípios à realidade, mas justamente dialogar com a realidade para fazer a nossa luta e impor aos nossos adversários derrotas amargas, como eles têm feito conosco, eu acho que a gente está encontrando um caminho muito promissor. Por isso eu estou muito otimista da gente virar o jogo. Acho que é isso. Obrigado. Então, quero agradecer muito ao Guilherme. E junto com o Lígia, né, vou chamar dos jovens do governo Lula, e jovens naquele sentido que o Lula deu, né, jovens com causa, né? Que eu assim, achei muito importante aqui essa fala do Guilherme, de buscar olhar o sentido geral, para onde nós queremos ir. Que muitas vezes você tem conjunturas complicadas, né? Que a conjuntura confunde muito. Para onde mesmo que está indo e tal. Mas não perder, acho que você está falando aqui, não perder o fio da meada, e que tem gente, além dos nossos partidos, que estão lutando também para que isso tenha um fio da meada, né? Que tenha um sentido. É muito mais amplo esse processo. E se não for, é muito difícil mudar. Então, acho que vocês dois estão nos empurrando, nos ajudando a nos empurrar, e a todos nós. Nós estamos aqui também no esforço de registrar, né, esse momento em vídeo, que nós vamos fazer uma pequena edição e transformar em instrumento de debate nas nossas áreas e esperar que possam contribuir.
Nós vamos passar para o vídeo, né? Eu me lembrei aqui só de falar uma coisa, de uma observação da Lígia sobre a pesquisa mais geral. As pesquisas mais amplas dão índices mais fortes a favor da reforma da tributação direta, né, do imposto de renda, ou da renda mesmo, né, porque no final da história é renda, né, é renda que nós estamos falando. Matheus que me corrige aí, mas a amostra da classe trabalhadora ela é, digamos, diferente da amostra da população eleitoral, né, em dois fatores. Aí que acho eu, em dois fatores, que é a amostra geral do eleitorado, ela é mais feminina do que a da classe trabalhadora. E nós sabemos que a população feminina é mais à esquerda do que a população masculina. Então, nós queremos que levar toda ela para que seja mais avançada. Segundo, a parte até 2 salários mínimos é menor aqui nessa amostra do que no conjunto da população. É por isso que no conjunto ela é mais avançada, ela é mais a favor da democracia, da igualdade, bom, e de todas as questões que podem se conjugar com essas duas agendas, assim, né? E daí foi a conclusão dos debates nossos que não se pode tomar uma classe trabalhadora, ou classes, né? Nós já até damos o nome mais no plural, para entender que ela é mais diversa e precisa ser disputada. Ela tem uma propensão a caminhar para uma agenda democrática, popular, avançada. Mas ela tem que ser disputada. Ela não é uma coisa... Inclusive, ela é disputada pela extrema-direita, que tenta penetrar aí. Nós temos que fazer a disputa. E há espaço para isso. E acho que vocês dois trouxeram essa grande contribuição. Há espaço e tem muito mais gente além de nós, felizmente, a fim de fazer isso. Então, obrigado por vocês dois aqui. Salve, galera! Passando aqui primeiramente para saudar a todo mundo que está se mobilizando e participando desse encontro, desse ato em defesa da escala 6x1. Quero cumprimentar e saudar e também agradecer a todas as organizações que estão puxando essa atividade e dizer do quão importante é que nós continuemos a nos organizar coletivamente para levarmos adiante esse debate, que é um debate do Brasil, das famílias, do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Infelizmente, eu não poderei estar aí porque já estou em Brasília para cumprir uma agenda logo cedo com o presidente Lula. Vou ter a honra de ser condecorada pelo presidente da República no Itamaraty e isso me impede de estar aí presente com vocês. Mas passo através desse vídeo para agradecer e para pedir que nós continuemos todos a nos mobilizar. Essa pauta tem andado, tem enfrentado sim, obviamente, muitas pressões de setores que são contrários a essa agenda, mas nós já ganhamos esse debate no coração da sociedade e da classe trabalhadora e iremos ganhar também dentro do Congresso Nacional, articulando com o governo federal, mas também com os partidos, com os deputados, para dizer que o Brasil pode e merece ter uma escala de trabalho menos obsoleta, cruel e exploratória. Precisamos continuar fazendo esse debate no Congresso, mas mais do que isso, nas ruas, nas redes sociais, nas mesas de bares, em qualquer lugar. Nós estamos diante de uma mudança necessária e de uma virada de chave na história da classe trabalhadora brasileira e eu tenho certeza que essa atividade é mais uma contribuidora dos movimentos e das ações necessárias para que nós possamos avançar com ela no Congresso Nacional. Estou em Brasília todos os dias trabalhando pelo fim da escala 6x1 e conto com vocês aí debatendo, articulando, mas também fora desse encontro para que nós possamos avançar. Uma pena que não tenha podido estar aí presencialmente, mas recebam o meu abraço fraterno, que vocês façam um excelente debate, que eu possa continuar contando com vocês nessas articulações e que vocês saibam que poderão continuar contando comigo dentro do Congresso Nacional, mas também nas ruas e nas redes, para que nós possamos conscientizar a nossa sociedade. Um bom debate, tamo juntos, um super beijo e nos encontraremos em breve, eu tenho certeza.
É bom, eu vou pedir que os companheiros das centrais sindicais façam o encerramento da nossa atividade. Paulão, Bira. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade da gente poder dar a nossa contribuição aqui. Estou aqui representando a CTB, nosso presidente está em outra atividade. Estou aqui com o secretário-geral, o companheiro Ronaldo Leite, que viemos aqui desde as 14 horas prestigiar. Eu queria dizer para vocês da mesa, para o meu companheiro Paulo, o Árabe, que eu não sei o primeiro nome dele, e na nossa companheira, que a base da democracia é o bem-estar do povo brasileiro. Nós saímos de uma situação onde houve uma destruição da nação, dos direitos, do emprego, de tudo que tinha sido construído anteriormente. Saímos dessa situação. Nós conseguimos derrotar esses caras. Foi uma frente ampla muito grande, uma situação importante, onde a gente derrotou os caras. Agora nós queremos que eles vão presos e a gente continue a nossa vida. Eles quem vão presos? Aqueles que tentaram destruir o Brasil e a democracia. Tá certo? Que vão para a cadeia lá, tomar conta de rato lá na cadeia. Agora é o seguinte, é preciso agora avançar e desenvolver o Brasil. Porque nós não somos fadados a ser a última economia do mundo. Já tivemos oportunidade e conseguimos vencer nessa pátria. Com Getúlio Vargas, uma política industrial que desenvolveu o Brasil, FENEME, Petrobras, Eletrobras, etc. Um fortalecimento do mercado interno, direitos dos trabalhadores como a CLT. Vocês veem como é que são as coisas. Durante décadas teve quem ficava crucificando o Getúlio Vargas e, com isso, a CLT acabar. E viu quando os caras começaram a destruir o que acontece diante dessa situação. Então, eu quero dizer que o que importa para que a gente possa ter os direitos dos trabalhadores e ter a democracia como um pilar bem fincado no centro da pátria, são o bem-estar da população. Evidentemente que isso não coaduna com o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, na nossa opinião, ele limita o investimento. Ele limita o investimento. E limita também o avanço das políticas públicas. Não bastasse isso, a gente não pode ficar calado diante de uma reforma fiscal, onde reduziu o aumento do salário mínimo, do BPC, benefício de prestação continuada, Bolsa Família. Isso são problemas que vai nos atingir posteriormente. Tá certo? Não dá para conviver, meus queridos e queridas companheiras, com uma taxa de juros maior do mundo, uma das maiores do mundo, que tira do nosso país nada mais, quase R$1 trilhão nos últimos 12 meses. R$1 trilhão. Aí vai ter a política de cortar no orçamento. Cortar direitos, cortar na saúde, na educação, na moradia, por aí vai. Aí a conta não fecha, prejudica a classe trabalhadora. É necessário a gente dar força para aquilo que o Lula disse algum tempo atrás, que eu achei muito importante. É preciso fazer uma campanha nacional para que a gente possa derrubar essas taxas de juros, para que possa ter dinheiro para o investimento, para que possa ter dinheiro, para que a gente possa, lá na periferia, a gente ter uma política de resolver os problemas que estão mais concretos lá, saúde, educação, saneamento básico, emprego e por aí afora. É preciso que a gente garanta que o orçamento tenha esse recurso que está indo para fora, 986 bilhões, quase R$1 trilhão, meus queridos companheiros, enquanto a gente sofre aqui. E eu vou dizer mais, a questão do emprego.
Esse emprego que faz o cara levar comida nas costas e não pode comer, esse emprego que faz os aplicativos levar gente, levar coisas, etc., tal, de transporte, tá certo? Sem direito nenhum, isso não é emprego. Nós temos que fortalecer a indústria nacional. É preciso fortalecer a indústria nacional para dar emprego de qualidade para o nosso povo. Eu sou metalúrgico, eu sou daquela época, companheira, a senhora que é do Ministério da Fazenda, que eu ia na porta da fábrica, minha função era ajustador mecânico de manutenção, depois eu passei a ser ferramenteiro. Sabe como é que fazia? Os caras do departamento pessoal de várias empresas iam disputar lá os bons profissionais que iam trabalhar nas determinadas empresas e pegar. Então, eu estou querendo votar isso, que o salário mínimo não seja essa miséria que a gente ganha, porque não dá. Uma família de 4 pessoas com R$ 1.600 é difícil viver nessa situação. Então, é preciso ter uma política do Estado Nacional, uma política nacional desenvolvimentista que olhe para o conjunto da nação, que se possa fazer um investimento público que fortaleça aqueles que estão, principalmente, nos lugares mais pobres da população, porque foram esses que garantiram a vitória do companheiro Lula. Foram esses que tiveram as condições de poder derrotar o fascismo, que tanto fez sofrer, quase 700 mil vidas foram ceifadas, tá certo? Por conta de um maluco irresponsável, representante do fascismo dentro do nosso Brasil, que para derrotar ele teve que perder 700 mil vidas, não sei quantos milhões de empregos, não sei quantos direitos nossos foram jogados fora. Então, é necessário unir a nação, unir os setores progressistas e também os brasileiros que querem ver um desenvolvimento nacional. Isso é necessário para que a gente possa sair desse sufoco, que tenha dinheiro para o ministro da Educação poder investir no plano de educação básica, no PNAD e em vários outros programas sociais, que possa investir porque eu acho o Bolsa Família um bom programa. Eu considero. Entendeu? Eu não acho que substitui como é que fala? O emprego, não. O Bolsa Família foi uma política importante, porque senão ia ser pior para nós. Tá certo? Mas não podemos ficar só nisso. É necessário desenvolver, é necessário aprofundar. E para desenvolver e aprofundar, eu acho que a gente tem que olhar para essas questões. Por último, eu quero dizer o seguinte: esse negócio do plebiscito é muito importante. O plebiscito que está sendo colocado, tá certo? Que por vários já foram falados, mas eu acho que tem uma pequena falha, na minha opinião. Era preciso colocar a questão da taxa de juros. É importante a gente fazer a pressão no sentido de que eles não dêem espaço para eles andar de braçada em cima de nós. Eu não estou dizendo que com isso a gente ia ganhar agora ou daqui a pouco, não. Mas ia desgastar essa proposta que tanto mal faz para a proposta dos juros, né? Que tanto mal faz para a população brasileira. Queria agradecer ao Árabe, a todos aqui que ficaram até essa hora. Amanhã eu vou levantar cedo para ir para Brasília, defender o nosso povo lá no Congresso Nacional e deixar aqui o meu muito obrigado aos companheiros das fundações que nos convidaram, me permitiram a nossa colocação, e vamos aumentar o investimento público, derrubar essa taxa de juros no chão, levantar o país. Para isso é preciso ter coragem, determinação para enfrentar o capital financeiro internacional. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, vou pedir licença para falar em pé, gosto de falar em pé. Primeiro, saudar aqui o meu companheiro Bira, meu companheiro Carlos Henrique Arbe, a Paula, essa presidenta, uma companheira muito especial que está aqui para mim, a Adriana. Tive o privilégio de trabalhar com ela na CNM, quando eu presidia. E é muito importante, né, Lídia, o espaço da democracia. Porque eu tenho uma visão diferente do que está acontecendo, inclusive na analogia do futebol. Eu não entendo que nós temos que virar jogo nenhum, porque nós ganhamos o jogo. E porque nós tínhamos o principal atleta em campo, que era o presidente Lula. Que os atletas, normalmente, eles fazem aquele período, né, de concentração. E o nosso presidente ficou concentrado
580 dias, de forma injusta, sem crime, sem prova, e saiu de lá melhor do que ele entrou, para nos conduzir à vitória. E algumas políticas públicas que têm sido feitas nesse governo, que a gente não presta atenção às vezes, né? E antes de falar dela, eu vou fazer uma alusão que eu vi, eu gostei da Bíblia, né? Que Jesus veio à Terra. Para quê? Né? Ele foi substituir um médico no plantão. E aí, beleza, ele chegou, pegou o jaleco, entrou. Aí daqui a pouco entra um cadeirante na sala dele. Ele foi lá, botou a mão no cabra, falou, levanta e anda. Aí o cadeirante saiu andando, empurrando a cadeira. Aí um outro paciente olhou para ele e falou, e aí, como é que tá? Como é que é esse médico novo aí? Falou, não mudou nada, ele nem examina a gente. Então, às vezes, o milagre já está aí e o pessoal não enxerga. Um exemplo, o pé de meia foi colocado aí, na questão da educação. O que o pé de meia faz? Não só reanima, aumentou o índice de frequência, né? Diminuiu a ausência nas escolas, a fuga escolar, mas faz outra coisa. Disputa com o narcotráfico, que é fala constante, é diagnóstico constante, que nós estamos perdendo a nossa juventude por narcotráfico. O pé de meia tira de lá, porque dá dinheiro para essas pessoas, precisa de grana para poder fazer. E isso é um estímulo gigantesco, a prova disso é o aumento. A política, por exemplo, do Bolsa Família e outras, que aumenta o índice de vacinação das crianças, aumenta o índice de escolarização, porque os pais são obrigados a provar com as carteirinhas. Tem uma série de instrumentos que não é só economicista, não é só a grana, né? E que está presente nesse governo, correto? Agora, o que o pessoal esquece é que o movimento sindical foi fragilizado, vem sendo fragilizado, desde o golpe. Mas há muito tempo, o movimento sindical, e estou, né, secretário nacional sindical do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, aparecia nas páginas policiais. Nós éramos tratados como bandido e voltou a ser agora. Por conta de um incidente, aí, de um caso aí da Previdência, né, dos desvios desse dinheiro, eles não falam das entidades sacanas que foram criadas no próprio governo do golpista. Eles falam do movimento sindical. É assim que é tratado na grande mídia o ataque a nós. E esse governo, a questão central, as centrais hoje, tem um instrumento muito importante, que é o da unidade. Se unificaram, pararam de correr cada um para o seu lado, e estão construindo propostas importantes. Mas sofreu um ataque, como eu disse aqui. E esse ataque, ele não é só no Brasil, é no mundo. As instituições sindicais vêm caindo. E é muito importante essa relação do movimento sindical com os partidos de esquerda. E prestar atenção, nós ganhamos o jogo no VAR. Foi menos de 1%, foi 2 milhões de votos de diferença. E essa polarização continua. Então, eu às vezes, eu não generalizo, porque você tem o bolsonarista, e é muito ralo você reduzir, reducionismo, chamar de bolsonarismo, o fascismo. O nazismo é isso. E tinha um pessoal aí que já tinha isso impregnado na mente. Eles só encontraram um porta-voz. O racismo passou a existir depois de Bolsonaro, é isso? A homofobia, o machismo? Não, estava impregnado. Tinha um combate, eles eram envergonhados. Perderam a vergonha quando teve uma voz que os expressa e que tem que ser combatido todos os dias. Eu estou dizendo isso porque tem aquele cara que votou no Bolsonaro. E ele é conquistável, dá para a gente trazer. Dá para a gente fazer o diálogo quando eles percebem a merda que fizeram, correto? E aí, essa polarização continua e a central, da qual eu falo aqui, que é a CUT, vem fazendo atos em conjunto com as demais centrais, 1º de maio, todos os atos possíveis, estavam lá em Brasília, e hoje o pessoal tem uma mania de ficar medindo o tamanho do ato, né? Quantos foram? Então é bom lembrar como que se começa a luta. Não se começa com 1 milhão de pessoas. Faz o ato, faz o plebiscito. Aqui tem uma meta, deve ter uma meta para ser atingida. Não importa se vai ser atingida, faça, porque aí você contamina os demais, eles começam a enxergar. Agora, se você achar só vai vir 10 mil, eu não vou fazer. Então, você não colocou ninguém lá. É muito menor. Mais grave ainda é quando os caras falam assim, o ato dos genocidas, dos bolsonaristas, flopou. Só tinha 30 mil lá. 30 mil? Que tem como pauta
o assassinato das mulheres, o assassinato do povo preto, o assassinato do povo LGBT, é muita gente, na minha opinião. É muita gente com a pauta tão nociva a nós, a humanidade, não é isso? Então, para mim, é muito ruim quando eu vejo esse povo aí, né, que às vezes se acalma. E do ponto de vista do que está acontecendo das reformas, nós pegamos uma herança. O equívoco que eu acho desse governo, na minha visão, foi não fazer o que fizeram. Viu? Vocês podem falar para o governo o seguinte: demonstrar a herança maldita que tem esse governo. Esse governo começou a governar em novembro, né, de 2022, antes de assumir. O governo Lula já começou a fazer a transição. E olha só, sem mostrar o estrago que o outro governo fez. Na minha visão, tinha que estar nas redes de comunicações, na Secom, todos os dias, mostrando assim, ó, é a minha visão, tá? A minha radical, um monte de caixão, os 700 mil que foram mortos por ele, assassinados por ele. Nós não mostramos, passou. Muita coisa que foi feita no governo passado não foi demonstrado. Que era a herança maldita do FHC, que a gente mostrou e fez um contraponto. Com esse aí, que tinha muito mais para ser mostrado, não foi mostrado. E ele continua aí com índice aí alto de aprovação. Então, para mim, esse governo navega. Eu estou no estado, né? Eu sou de São Paulo. Finalizo aqui dizendo o seguinte: eu sou do estado que 80% votou no Lula, estado do Piauí. Eles são lulistas, mas não são petistas. Eles elegeram agora 50 prefeitos do PT, lá, que é o partido ao qual eu pertenço. Mas veja bem, a bancada federal é 60% do outro lado, não é nossa. Então nós temos um espaço a ser conquistado. E finalizo dizendo, e dando um alerta, que esse plebiscito aqui, todo esse movimento que está sendo feito pelas frentes, tem que levar em conta. A extrema-direita está buscando eleger, se eu não me engano, 16 senadores, para eles terem 31 senadores lá. Se eles conseguirem esse feito, eles terão um terço lá, que pode fazer impeachment do STF, de ministro do STF, impedir que o presidente eleito indique quem ele quer. Então, é nesse cenário que nós estamos colocados. E, na minha visão, o maestro, né, o jogador que nós temos lá, faz milagre com esse Congresso que está aí. É só olhar. Orçamento secreto, emendas parlamentares, essas emendas aí que os parlamentares hoje têm um orçamento, ele executa o orçamento, a revelia do próprio executivo. Então, nós da sociedade civil, o povo das instituições, tem que olhar isso. E finalizo dizendo o seguinte: a presidenta Dilma, a primeira mulher, por isso que eu falei hoje de manhã aqui da importância da visão, a imagem, né? Se a gente fosse lá antes, naquele congresso, passasse lá, só tem homem presidente, homem, num país que hoje é a maioria, só tem a presidenta Dilma lá. Então é muito importante que a gente consolide aquilo que a gente acredita. As mesas, viu, tem que ter paridade sempre, que é a imagem que vai ficar. Senão, se a gente leva nossas filhas lá, ela vai falar política é coisa de homem, né? E se for coisa só de homem, vai ser uma porcaria, né? Porque não vai pensar os outros espaços que está colocado. Então, para mim, é muito importante isso. E digo o seguinte: nós temos que trabalhar todos os dias agora por essa vitória. Não tem recuo. Às vezes não tem enfrentamento a ações desses fascistas. A gente recua para não ficar mal na imagem. Ficar mal na imagem, para mim, é recuar. Não se recua 1 milímetro com fascista. Tem que fazer o que for necessário para eles recuarem. Porque se nós não atuarmos do tamanho que tem que ser a nossa atuação, nós estamos pavimentando o caminho do fascista. Porque eles não têm vergonha, eles vêm para cima, vêm para assassinar, nós sabemos o que eles querem. Então a nossa reação tem que ser à altura. E na minha visão, pelo formato que está, pela conjuntura atual, esse governo está, sim, no caminho certo. Não é o mundo ideal, mas ousem deixar perder, ousem trazer de volta esse lixo que estava aí, para ver o que acontece. Bom, aqui eu estou desenhando, porque todo mundo sabe o que é isso. Então, meus companheiros, forte abraço, um prazer estar aqui, Árabe, e parabenizar vocês pelas pesquisas que nos deu elementos para continuar fazendo essa luta. Obrigado. Pessoal, agradecer imensamente todo mundo, agora que a gente entendeu um pouquinho melhor da classe trabalhadora, bora para cima, não é isso? Então, muito boa noite, boa semana e até as lutas.